curti? Tanta cor de rosa! Não curti, achei ofensivo. P, deleta. E bem, você não tá podendo falar muito de mim não, viu? Você tá mais é por uma espécie rara de urubu carnicento. Falo mesmo porque eu sou uma ovelhinha lindinha, rosinha, fofinha, a cara da riqueza e urso. Não achei graça, tá? Ai, se eu pudesse escolher, eu seria uma gatinha. Você tá querendo o quê? Eu quero mexer. Arrasou, Little Rosa! Vai demorar pra ser gata. Já eu deveria ser um tatu. Tatu? É, tatu, quer ver? Segue meu raciocínio. Tatu me lembra bola me lembra futebol. E futebol me lembra quando eu sou uma jogadora. Ah, então você deveria ser outro bicho, tipo um ganso. Não, né? Um pato. Não. Você tem cara mesmo de marreco, que eu sei. A Carol poderia ser um macaco, porque os macacos são inteligentíssimos. Limpa o canto da boca que tá escorrendo veneno, cobrinha. Se fosse pra eu escolher, eu seria um gavião da Fiel. É nóis, mano! Aqui tem um bando de louco! Gente, esconde as carteiras. Corintianada. E o Juninho, meu povo? O que é que o Juninho seria? Já sei. O Juninho seria um animal tão belo, tão forte e tão másculo feito ele. Seria um gato, um bicho palito. Pro seu governo, eu queria ser um cachorro. Cachorro porque é louco. Porque o cachorro é a melhor vida que tem. Dorme o dia inteiro. E quando vai, que fala mesmo? E quando ele levanta, todo mundo quando ele deita, não é verdade? Isso, mas peraí, minha teacher, que animalzinho a teacher seria? A professora Angélica seria o mosquito da dengue. Mosquito da dengue? É, gente, sabe por quê? Porque toda vez que ela vai aplicar uma prova, a gente já fica com sintomas de febre, dores pelo corpo e outras coisas como diarreia e mal-estar. Não estou nada satisfeita com essa situação. Ai, meu Deus, o mosquito da dengue chegou. Quer dizer, a professora Angélica. Professora, quem começou esse bagulho foi a Juju, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso! Obrigada! Muito obrigada! De nada aí. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Eu tô cansada de ser oprimida. É tudo eu nessa sala. Tudo eu. Meus pequeninos, fico muito triste ao ver que vocês estão usando os animaizinhos que Deus criou para fazerem brincadeiras maldosas e ofenderem uns aos outros. Isso não está certo. Ouçam bem. Certa vez, Jesus nos comparou a ovelhas e disse que assim como o pastor reconhece as ovelhas de seu rebanho, ele também nos conhece muito bem e que os que fazem parte do rebanho de Cristo terão a vida eterna. Então, professora, a Juju, ela é uma ovelha profeta. É, gente, ela não preveu que a prova seria falar sobre as ovelhas de Cristo e ela já se tornou uma delas. Isso é verdade. Mas não basta apenas fingir ser uma ovelha para fazer parte do rebanho de Cristo. É necessário mudar de atitude, não falar mal, não ofender os colegas, ter mudança de vida. Ai, gente, fizemos tudo errado. A teacher tá certa. Tô chateada. Mas ainda dá tempo de virar o jogo, não dá? Se quisermos fazer parte do rebanho de Deus, não podemos agir desse jeito, ofendendo os outros. Isso não agrada a Deus. Ai, gente, desculpa aí, tá? Eu sei, eu errei quando ofendi vocês. Ah, me dá uma abraço aqui. É, perdoar é mó irado.